Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos então a mais uma aula de língua portuguesa. E eu sou a professora Joyce e vamos estudar mais um pouquinho? Vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre relatos de viagem. O que seria isso, relatos de viagem? O que é relatar alguma coisa? Contar. Relatar, eu vou contar algo que aconteceu. Então, um relato de viagem seriam aí contar, fazer uma narrativa de algo realmente que se passou numa viagem. E nós vimos em aulas anteriores, nós estudamos sobre narrativas de aventura. Vocês se recordam disso? Vamos lembrar um pouquinho? Então, as narrativas de aventura, os livros, eles têm uma relação com relatos de viagem. Vamos descobrir qual é? Por quê? Porque uma narrativa de aventura, do que ela é composta? Do medo, a angústia, o alívio, a expectativa. Isso tudo vai gerar o que nas narrativas de aventura? Por que elas tanto encantam os leitores? Ou mesmo nos filmes. Por que um filme de aventura encanta tanto o telespectador aí? Justamente porque ela gera essa emoção, essa expectativa. A gente entra na história e viaja junto com a história. E além disso, nas narrativas de aventura, eu tenho o quê? Aí no relato de viagem, o que tem então? Eu tenho também um lugar exótico, um lugar diferente, por exemplo, a gente pega os livros do Harry Potter, eles tratam de um outro ambiente, a ficção, a imaginação, a escola de Hogwarts, e aí eu tenho uma série de informações, de dados, de imaginar como que é aquele lugar, aquilo extraordinário, e isso também eu consigo num relato de viagem, certo? Então, o que encanta é também porque, na narrativa de aventura, a gente deseja viver aventuras que o homem moderno gosta tanto de viajar. Então, o relato de viagem, ele tem essa relação também, a gente gosta da aventura. E aí, por que a gente gosta de viajar? Porque isso também nos tira do cotidiano, da vida normal e nos transporta para outro lugar. E ele tem curiosidade pelo exótico, pelo diferente, é atraído pelo desconhecido. Quem não tem vontade de conhecer um lugar extremamente desconhecido, que você não sabe muito, uma outra civilização, um outro país, uma outra língua, isso tudo nos atrai muito. E antigamente as viagens, elas tinha muita aventura, porque elas eram muito longas, eram caras, difíceis, perigosas. Vocês já imaginaram que não havia avião? Ônibus, trem, carro, como que as pessoas viajavam? As pessoas viajavam muitas vezes de barco, de cavalo, de charrete, e era muito longa, uma viagem que hoje nós podemos fazer, sei lá, em horas, às vezes as pessoas passavam dias viajando. Então, viajar era muito difícil, e por isso que o relato de viagem era tão encantador, porque realmente era muito complicado você fazer uma viagem para um lugar distante que você não conhecia. Bom, então aqui a gente tem uma imagem de placas com várias cidades, E aí a gente sabe que os relatos de viagem, eles surgiram na Idade Média. Então, desde essa época, na Idade Média, aí por volta de 1000 a 1500, aí eu tenho uma grande fase de narrativas de relatos de viagem, eram muito importantes, muito fortes. O primeiro livro aí de grande destaque se chama As Viagens, de Marco Polo, olha lá, de 1254 a 1354. Então, mais ou menos nessa fase que ele foi feito, lançado, ele teve um grande destaque, um grande encanto pelo público. Ele atrai o público até hoje, esse tipo de relato. Nós encontramos relatos de viagem hoje com muito mais facilidade. Por quê? Porque além dos livros, nós temos o quê? Revistas de viagem, de turismo, documentários na TV. Quantas vezes a gente não assiste programas, documentários que falam sobre determinado lugar, e até mesmo sites na internet, vídeos no YouTube. Você tem pessoas que vão viajando e que vão contando pra gente como que é cada lugar. Mas será que é tão simples fazer um relato de viagem, Será que o que eu tenho que pensar para escrever um relato de viagem ou para ler? E aí, olha só essa frase, Não viajamos só pelo prazer de ver, mas também pelo prazer de contar. É muito gostoso contar, não só de conhecer aquele lugar, mas contar, poder compartilhar com as pessoas o que é que nós vivenciamos em determinado lugar na nossa viagem. Só que não basta ter experiências
né, interessantes para nós contarmos nesses relatos, para criar um relato interessante? É necessário saber contar. É necessário prender o leitor e atrair esse leitor para que ele realmente se sinta envolvido na viagem. Então, nós muitas vezes vamos observar que é importante usar, por exemplo, as técnicas de construção de enredo. Então, como é que eu construo o enredo? Como eu gero suspense? Certo? Que são muito comuns nas narrativas, nas histórias de ficção, de aventura e de suspense. Então, esse tipo de narrativa de ficção, de suspense, tem técnicas que nós já vimos em outras aulas que são também trabalhadas nos relatos de viagem. Bom, e quais seriam essas estratégias, então, para criar esse suspense, essa expectativa? Vocês lembram disso? Então, vamos lá. Retardamento do ritmo na narrativa. Às vezes ele começa contando uma história e aí aquela hora que você mais quer ver, ele dá aquela parada, ele conta um monte de detalhes, ele desvia para outro assunto. Corte ou interrupção. Então, às vezes ele está contando de uma história, ele corta aquela história e ele volta para trás no passado, ou ele vai falar de um outro assunto, o narrador. Você tem a interrupção daquele assunto que você queria ver, que você estava instigado a descobrir, para ele falar de outro assunto. Mistério, né? Algo curioso, algo que desperta aí a nossa imaginação, esse mistério também gera esse suspense. E a peripécia, quando nós vamos ver uma história e a gente acha que fulano é o bandido, fulano é o mocinho, que é isso que vai acontecer. Você cria uma expectativa para o final e quebra a sua expectativa. Algo acontece na história que muda completamente o desfecho daquela história. Então, quantas vezes a gente não está assistindo um filme e, de repente, você fala, nossa, mas muda completamente o final, aquilo é super inesperado. É a peripécia, tá? Bom, o que nós vamos ver hoje, no texto que nós vamos estudar um pouquinho, é um texto que foi publicado, é uma crônica, mas também um relato de viagem, ele foi publicado numa revista de turismo, certo? É do autor Frank Oliveira, que é esse rapaz aqui, ele está no material de vocês, esse texto, foi publicado na revista Viajantes, e o texto se chama As Pirâmides e o Moleque, tá? Então, olha só, tem um subtítulo aí que faz a gente já ter uma expectativa do que vai falar, certo? Aquele menino não estava no roteiro que ele tinha imaginado para a sua primeira viagem ao Egito, mas roubou a cena definitivamente. Então, ó, olha só, nós já sabemos que vai falar do Egito, das pirâmides, que alguém vai contar e que vai surgir um menino inesperadamente, que vai roubar a cena. Como será que ele vai roubar a cena? Vamos descobrir? Esse texto é narrado em primeira pessoa, certo? Porque é uma história real, mas ele prende o espectador, ele prende o leitor, justamente com essas técnicas. Então, vamos começar. Então, o maior sonho, né, do narrador aí era ir para o Egito e conhecer as pirâmides. Então, o maior sonho dele era justamente conhecer as pirâmides. Era conhecer, saber o que aconteceria aí, saber das civilizações antigas. Ele tinha fascínio. E aí ele conta, né, ele faz uma retrospectiva na história. Por quê? Do nada, será que surgiu? Ele cresceu vendo imagens delas em revistas de viagens, né, ficando encantado. Então, ele se apaixonou pelo Egito, pelas pirâmides. E aí, nós temos algumas revistas, olha, as revistas de viagem, que realmente retratam o Egito, que mostram uma civilização tão antiga, tão sábia, tão encantadora. Como será que o homem conseguiu fazer isso? Isso despertou nele um fascínio, né? Ele estudou sobre a civilização egípcia, ele se apaixonou não só pela egípcia, mas também por outras civilizações antigas. E aí, a espiritualidade que havia nesses lugares o deixava encantado, tá? Então, aqui mais uma revista de viagem, certo? E aí ele começou a fazer preparativos. Então, o que ele fez para se preparar? Ele estava morando em Londres. E aí, então, ele trabalhava, né, lavando pratos lá em Londres.
e juntava cada trocado para conseguir fazer a viagem dos seus sonhos. Ele sonhava e ficava... Quando a gente quer muito uma coisa, espera muito, a gente fica imaginando, tentando antecipar, imaginando os detalhes, projetando. Né? Quando você às vezes vai preparar seu aniversário, às vezes você quer, imagina quem você vai chamar, como que você quer fazer, que roupa você vai vestir, ou você quer ir numa festa. A gente idealiza aquele momento e ele idealizava também. Né? Ele sonhava acordado com aquele momento tão especial. E aí ele fala que ele tinha o primeiro contato era fundamental. Ele fala, olha, para mim, a primeira frase diante de um grande momento é muito importante, como uma música que marca uma cena da vida. Então ele fala que a hora que ele chega, a primeira frase que surge na sua cabeça é como se fosse uma música, que vai marcar para sempre. Então esse primeiro contato, a primeira vez que olha, fala, uau, né? Ele dá muito valor para isso, para esse primeiro contato. Então ele fala de quando ele foi para Machu Picchu, certo? E aqui então, aí uma imagem de Machu Picchu, ele tinha viajado durante dias caminhando pelas montanhas e a hora que ele chega ele viu o nascer do sol atrás da cidade ali, da cidade antiga, né? E o sol surgindo e ele descreve aquilo, olha só de que forma. Olha que poético que ele usa aqui. Ele fala, ó sol que banha o mundo, com o seu calor ilumina o dia. Obrigado por oferecer para todos mais um dia da existência nesse planeta. Ó montanha sábia, que esconde a sabedoria dos antigos. Obrigado pela sua beleza e energia, que fazem deste lugar um destino para tantos viajantes. Então, ele usa até uma linguagem poética nesse momento tão maravilhoso, magnífico para ele. Ele agradece ao sol, agradece ao dia, agradece às montanhas, agradece a beleza, a energia, e aquilo marcou muito. Bom, então, ele juntou todo o dinheiro que ele tinha, ele conseguiu, criou toda aquela expectativa e depois de uma semana ele chega no Egito. E a hora que ele chega, assim, é um momento crucial, ele está começando a surgir o pôr do sol atrás das pirâmides. E ele fica encantado, né? E qual vocês acham que foi a primeira frase que ele disse? Lembra que ele falou da importância da primeira frase? Né? Esse é o clímax da história, porque ele vai preparando, contando dos preparativos. E aí ele chega lá. E a hora que ele chega, que frase vocês acham que ele disse? Será que ele foi tão poético quanto quando ele foi a Machu Picchu? Sabe o que ele disse? Olha lá. Sai da frente, moleque. Ué, né? Nós nos surpreendemos. Mas sai da frente, moleque. Mas né? Cadê a poesia? Cadê a beleza? Que moleque era esse que surgiu na história, então? Lembra que a gente viu lá no título? As pirâmides e o moleque? Então vamos descobrir que moleque é esse. Era um garoto, né? O crepúsculo começava seu show de luzes. O sol ia, pouco a pouco, se escondendo e eu não conseguia me livrar daquele moleque. Era um moleque que estava oferecendo para ele pirâmides de plástico, era um vendedor, né, que estava oferecendo, então, materiais para ele, né, artigos, sabe, aquelas pessoas que vão abordar os turistas e ficam oferecendo e insistindo para que ele comprasse. Aí ele falou, são 10 libras, moço. Né? Eu não quero pirâmides, eu não quero mais dizer que eu não quero. Né? E aí ele fala em várias línguas, né? Shukran, thank you, merci, obrigado. Né? Ele falou, o senhor está nervoso? Não. Bem-vindo ao Egito, o menino tentando encantar, puxar assunto. Ele não queria conversa, né? Fiquei em frente ao moleque que continuou atrapalhando o meu momento. Lembra que ele gosta de contemplar, ver a beleza, ficar em silêncio, admirando aquele lugar? E o menino estava ali atrapalhando. Olha, está cheio de turistas ali, olha lá um monte de turista, vai lá, né? E oferece. Qual é o seu nome? Eu me chamo Ali. Ele falou, olha, vai vender para outro, eu não quero não. E aí ele tenta fazer de tudo. Ele fecha os olhos para parecer que ele está rezando, né? E o menino fala, o senhor está rezando? O senhor é judeu? O senhor é cristão? O senhor acredita em Deus? E vai puxando assunto. E ele tentando fugir, e aí ele fala que o sol já estava se escondendo e ele estava perdendo esse momento. E ele falou, olha, não vou ver mais, ele está estragando tudo. Então tem uma quebra de expectativa aí, né? A expectativa dele. Olhei para minha esposa que sorria em silêncio. Ela sabia da minha neurose, mas parecia que estava se divertindo com a situação. Tentei ignorar o moleque, mas ele continuava ali. E tinha vários, né? A gente olha nessas imagens, como tem vários visitantes, e por que será que ele que foi o escolhido? Aí a gente tem aquela ideia da frustração. Ele se sentiu frustrado e nós nos sentimos frustrados juntos.
Então, ele fala que aquela conversa ia durar para sempre. Dentro de mais alguns minutos, perderia o momento de observar o crepúsculo, que é o pôr do sol, frente às pirâmides. Enquanto pensava nisso, porém, me dei conta do ridículo, que era dar mais importância ao monumento que ao garoto. Eu me dei conta que ele estava ali, usando todo o seu inglês para se comunicar com a gente e saber mais sobre o nosso mundo, o idioma, que ele deve ter aprendido nas ruas, com os primos, colegas, que ele usa para ajudar a vender as pirâmides aos turistas, em troca de alguns trocadinhos para ajudar a família, pensei. Então, eu tenho aqui uma mudança, uma reviravolta, uma peripécia na história. Olha uma imagem de um garoto vendendo justamente esses artigos. E aí eu tenho essa reviravolta. Ele que queria tanto, ele se toca. Poxa, as pirâmides vão continuar aí amanhã. Mas o menino não. Ele deve ter aprendido, né, sem escolaridade, o inglês, às vezes com os amigos, querendo saber mais de mim. E eu estou dando mais valor para isso do que para as relações entre as pessoas. E aí qual que é o final? Então deixei as pirâmides de lado. Elas continuarão no mesmo lugar onde sempre estiveram por milênios. E finalmente dei atenção ao moleque, entendendo que talvez aquele, desse jeito, seria o meu momento especial no Egito. É um momento de conversar com o menino, dar atenção para ele. Ele era professor, né? Algo bem mais importante que as pirâmides e as tumbas dos faraós. E o menino arrematou, ele terminou. O senhor é do Brasil? Eu sei o nome de todos os jogadores. Rivaldo, Ronaldinho, Romário. Por que o Romário não jogou, senhor? Então ele queria falar de futebol, ele queria trocar ideia com uma pessoa completamente diferente. E aí, então, essa história nos faz pensar como que esses relatos, essas estratégias nos envolvem, né? As narrativas de aventura, elas envolvem o leitor, os relatos também de viagem, eles despertam a nossa curiosidade, a imaginação. Não basta ter o que contar, mas lembra, quais todos os caminhos, as estratégias, retardar, né? Criar o suspense, o mistério, a reviravolta, a peripécia, né? Como que a história é contada e utilizar também essas técnicas de construção de suspense, né, o enredo desse tipo de narrativa. E nós vimos também, por fim, a crônica Minha Viagem às Pirâmides e o Moleque. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse texto completo está aí no material de vocês. Leiam novamente, se divirtam com a leitura, viajem nesse texto e a gente se vê numa próxima aula, tá certo? Tchau, tchau. Até mais.